Bom dia, boa semana, Deus te abençoe. Isaías, capítulo de número 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face. Aqui é a primeira vez na Bíblia, a primeira e única vez na Bíblia, que uma pessoa, um rei estrangeiro é chamado de ungido do Senhor. Sempre era chamado de ungido do Senhor os reis de Israel, os sacerdotes, os levitas, e principalmente chamado de ungido do Senhor o Messias, né? O anjo do Senhor apontando para Cristo, o Messias, como sendo o Salvador eterno. Mas aqui é no sentido de que Deus escolheu Ciro, um governador, um líder militar, um estadista, para poder derrotar todas aquelas nações, inclusive libertando o próprio povo de Deus. Então, isso nos ensina algo importante que às vezes para alguns passa desapercebido. As pessoas pensam que, alguns pensam que quem não é crente não está debaixo do controle de Deus. E isso não é verdade. Deus tem o controle sobre tudo e sobre todos. Deus tem o controle sobre o diabo, sobre os demônios e sobre qualquer pessoa. Deus jamais perde o controle da situação. Ah, pastor, então por que acontecem coisas ruins? Por que essas pessoas praticam o mal? Olha, é porque Deus, como diz a palavra, estabeleceu elas para isso. E por conta da obstinação do pecado que está na vida delas, né? E sem que elas tenham a direção clara, uma transformação, uma conversão, uma mudança de vida. Lhes falta então essa graça do Senhor que faz toda a diferença na vida de um ser humano. Contudo, o que eu quero dizer é que Deus utiliza essas pessoas, né? Deus utiliza todas as pessoas para o propósito que Ele quer. Então, veja, Deus está levantando aqui uma pessoa que não era temente a Ele, o capacitou, o abençoou, né? Porque Deus tinha propósito de utilizá-lo, tá? Então, eu até me lembro de uma palavra, né? Nem todos que são usados pelo Senhor são abençoados pelo Senhor. Veja, ele fala, verso 3, no 2 ele fala, eu irei adiante de ti, no 3 eu dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas. A partir do verso 8, ele começa a falar a respeito de si, né? Deus como Criador. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, o que fazes? Essa ilustração aqui é utilizada em várias outras partes da Bíblia, aqui um pouco mais à frente em Jeremias, depois lá no Novo Testamento em Romanos, daquele barro que fala para o oleiro, né? Olha, por que está me fazendo desse jeito? Não tem como, né? Então Deus é o Criador e Ele nos fez e nos faz da maneira com que Ele quer. E quem somos nós para discutir com Deus?
achar que Deus devia fazer de maneira diferente, né? De vez em quando eu vejo algumas pessoas, por que que Deus faz desse jeito? Cai nisso aqui. É a gente querer discutir com Deus, ou querer dizer que Deus está errado. Senhor, o senhor não devia fazer desse jeito. O senhor está equivocado, o senhor devia fazer de outro jeito. O jeito que o senhor está fazendo não está bom, não. Verso 13. Eu, na minha justiça, é Deus que está falando, na minha justiça suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. A partir do verso 19, Deus fala a respeito da idolatria, dos ídolos. Verso 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Entramos no capítulo 46 e Deus continua falando contra a idolatria, Fala aqui do Bel, do Nebo, que são ídolos, da Babilônia. Verso de número 7, fala aqui sobre os lombros o tomam, esses deuses aqui, levam eles, os põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. As estátuas, de ídolo, é claro, não tem boca, não fala, não anda, é só uma estátua, Bom, queridos, vamos parar por aqui, vamos orar? Deus bendito, louvado seja o Senhor. Ó Pai, obrigado porque nós te conhecemos, o Deus Criador, o único Senhor. Bendito seja o teu nome. Dai-nos a tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.